Fala pessoal, bom dia, vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje dia 22 de março, chegou a super quarta, a tão esperada, que todo mundo está olhando aí, o Fed, todo mundo de olho no Fed, que sai hoje às 3 horas da tarde, a atualização da taxa de juros do mercado norte-americano. E no fechamento do pregão vamos saber como ficou a nossa taxa Selic. Então Roberto Campos Neto fala hoje no fechamento do pregão, aí depois das 6 horas, vai dar para gente a informação se manteu o famoso manteu do mercado ou não a taxa Selic. Bom, vamos seguir aí a nossa pauta para falar de Ásia, Pacífico, Europa e futuros norte-americanos, entender como é que está o sentimento dos investidores estrangeiros, porque os investidores estrangeiros eles impactam também aqui, porque eles movimentam bem a nossa bolsa brasileira, então chegam a participar aí até em 1/3 da movimentação. Então eles têm um peso grande, por isso que é importante a gente olhar o que acontece lá fora, certo? A gente vai falar de Ásia. A Ásia fechou literalmente ali no campo positivo, os investidores estão tranquilos, mesmo com a decisão da taxa de juros que virá agora, na parte da tarde. Então eu acredito que a bolsa vai ficar naquele marasmo até as 3 horas da tarde, depois disso pode tomar um rumo. Mas na Ásia parece que os investidores não estão tão preocupados assim, certo? Na Europa saiu os dados de inflação do Reino Unido, onde veio acima, mostra que a inflação não cedeu, a inflação continua subindo. Então isso pode impactar na decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra, que vai sair amanhã, a reunião dele sai amanhã, na quinta-feira, então isso pode mexer um pouco mais. Os mercados europeus estão num misto, então estão sem uma direção única, todo mundo cauteloso. Para quê? Esperando a decisão da taxa de juros do Fed. Por que também a Europa vai olhar a taxa de juros do Fed, já que o Banco Central Europeu já subiu a sua taxa de juros? Porque a movimentação, o Fed é o principal banco central do mundo. Então a movimentação que o Fed faz, ele é importante e influencia, impacta também na decisão dos outros bancos centrais, porque como reflete na economia, e a gente está falando da maior economia do mundo, as outras economias acabam sendo impactadas, querendo ou não, certo? Bom, seguindo aquela questão, como muita gente estava falando sobre a crise financeira que foi estourando aí nos bancos, teve uma resposta ontem, até pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, ela mencionando que tem mais coisas para fazer, vamos colocar assim. Então ela disse que as autoridades acreditam que tomaram decisões corretas em salvaguardar, em assegurar os depositários e até mesmo a estrutura dos bancos, vamos colocar nesse ponto, para ficar mais claro para a galera entender, assegurar essa crise, caso ela venha a se agravar, mas o Tesouro e o Fed, junto com o FDIC, tem muito mais o que fazer, porque eles podem garantir ainda mais os depósitos, caso essa crise venha a se agravar. Então isso animou os mercados também, anima os investidores, que diminui a questão das tensões, porque as tensões em relação à crise financeira global é simplesmente a incerteza. Qual será o próximo banco que vai sofrer? Esse outro banco que vai sofrer, qual o tamanho do impacto gerado nas economias? Isso tudo preocupa o investidor, então fez com que o investidor saísse um pouco mais de renda variável e corresse para renda fixa. Só que a gente vê agora um movimento contrário. Nós vimos até mesmo o ouro cedendo um pouco mais, mas foi praticamente um respiro, né? Porque deu uma bela subida. O ouro cedendo um pouco mais, os treasuries também cedendo um pouco mais, o pessoal saindo um pouco mais dos treasuries e correndo um pouco mais para a renda variável, fazendo esse giro da carteira. Então a galera que faz a sua gestão ativa da carteira costuma fazer esses movimentos. Os futuros norte-americanos estão neutros para baixo, né? Levemente negativos, aguardando aí a decisão da taxa de juros do Fed. A abertura do mercado americano é hoje às 10h30. Vamos ver como é que vai abrir. Provavelmente vai seguir aqui conforme o Ibovespa, né? O mundo todo, quando tem uma decisão de taxa de juros assim, a galera fica um pouco mais cautelosa. E agora falando aqui do nosso Brasilzão, que ficou naquele lesco-lesco, vamos botar assim, naquele marasmo,
Então fechou basicamente no neutro, né? Não teve muita coisa, perdeu aqueles 101 mil pontos, vou olhar aqui exatamente, perdeu ali 101 mil pontos, fechando em 100.998 mil pontos. Fechou ali nosso Ibovão da massa. Depois eu vou botar o gráfico para vocês. O que travou um pouco mais? Que a gente já estava numa linha, num ponto ali de suporte, né? E tinha tudo para ter aquela mola propulsora, né? Para a gente poder dar um respiro. Seria o arcabouço fiscal. Sendo que o Lula já falou que só vai falar sobre arcabouço fiscal quando voltar da viagem da China. Mencionou ainda na entrevista que teve ontem cedo a questão da independência do Banco Central. Ele voltou a questionar um pouco mais, falar sobre o Campos Neto, falou na época do Meirelles que o Meirelles, na época dele, tinha mais autonomia. E o ponto-chave é que a taxa de juros está muito alta e está com uma taxa de juros real muito elevada para o cenário que ocorre hoje no Brasil. Então a gente vê um desemprego subindo, a massa salarial caindo. Então uma taxa de juros elevada, ela seria para controlar uma inflação, que essa inflação vem subindo, mas não por um excesso de demanda, e sim por algum problema, algum choque na questão da oferta. Então isso preocupa o governo, e no caso a maioria dos economistas também enxergam que a taxa de juros poderia ser menor, mas ele acabou não falando sobre o arcabouço fiscal, que poderia, que tinham, na verdade, não vou falar que poderiam, mas tinham uma expectativa que esse arcabouço fiscal saindo antes da reunião do Copom pudesse influenciar a decisão do comitê em baixar a taxa de juros. Acredito que assim não impactaria, né? Não impactaria. Acho que o Haddad já teve diversas conversas com o Campos Neto já pode ter sentido no Haddad esse vigor, esse sentimento da responsabilidade fiscal, porque, querendo ou não, o Haddad tem demonstrado esforço para essas questões, então ele tem sido bem coerente nas discussões sobre o fiscal, isso a gente não pode negar. Então isso pode ser que na reunião de hoje muita gente precifica, vamos botar assim, tem uma expectativa que a taxa de juros irá se manter em 13,75. Se você perguntar para mim, a minha opinião, eu falo que ainda não me surpreenderia um Campos Neto vindo com um corte de 50 base points, né? Então saindo de 13,75 para 13,25. Não me surpreenderia não, justamente pelos fatores que estão ocorrendo. Vamos olhar aqui o nosso Ibovão da massa. Então vou trazer para vocês aqui. Olhando como ficou a composição, né, do portfólio do Ibov. Então o setor financeiro deu aquela aliviada. Itaúsa divulgou que vai pagar aí os proventos, todo mundo animado. Itaú também acaba subindo 2%. Nós temos o Bradescão da massa que ficou basicamente neutro, né, 0,30. Então, bem interessante. Materiais básicos, Vale deu aquela recuada logo depois de ter dado aquela subida. Consumo não cíclico também, todo mundo neutro. Petrobras pegou aquela subida do petróleo, até porque a Rússia, apesar do estoque API dos Estados Unidos ter subido 3 milhões de barris, a Rússia já mencionou que vai continuar o seu corte até junho desse ano em 500 mil barris por dia. Então acabou sustentando o preço do petróleo. O petróleo nesse momento está caindo, né? Mas ontem a Rússia deu esse levante aí, a Petro pegou carona com 2% aí de alta. Por isso que acabou segurando um pouco mais o nosso Ibovão da massa. O Ibovespa ficou ali basicamente neutro. Deixa eu pegar aqui, ficou tão pequenininho esse candle. Baixo volume, ficou bem neutrão, 0,07% positivo e mantendo aí a manutenção dessa indecisão. No mês ele continua lá próximo à mínima, então se viesse essa notícia do arcabouço fiscal, por exemplo,
pode ser que desse uma reduzida nessas perdas e voltasse a subir um pouco mais, ganharia um pouco mais de força, se o arcabouço fiscal viesse bom, né? Então, isso acabaria impactando. A agenda de hoje, ela é basicamente a decisão da taxa de juros. 3 horas da tarde, nós temos aí a projeção. E mais importante do que a decisão da taxa de juros, a gente está falando aí que é a conversa, né, a sabatina no fechamento, depois que é declarada, vamos botar assim, né, divulgada a taxa de juros, nós temos aí aquelas perguntas e respostas que o Jerome Powell ele acaba respondendo ao fechamento ali da coletiva. Então ele começa a dar indícios de como vai ser os próximos passos. E às 6h30 nós temos a decisão da nossa famosa Selic. Então vamos ver se vai manter os 13,75, que é a expectativa do mercado, ou se vai começar a sinalizar um corte. Muitos já olham que para maio já possam ter alguns cortes. Como eu falei no meio do vídeo, não me surpreenderia se Campos Neto hoje já começasse a sinalizar isso. Então, vamos ver a decisão da taxa de juros e depois olhar como vai ser a resposta, né? A declaração que o Campos Neto vai falar, que ali ele vai dar algum indício. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Galera do Day Trade, de manhã deve ficar muito paradão, não deve ter grandes movimentações. Agora, às 3 horas da tarde, na coletiva do Powell, o mercado vai mexer mais. Então, minha sugestão para vocês é que querem operar com liquidez, opere na parte da tarde, na hora que o Jerome Powell começar a falar. Acho que vocês vão ganhar mais com isso. E a galera do longo prazo tem ativo barato na bolsa. Olhem os ativos na lupa, seus resultados, porque vocês estão olhando para o longo prazo. Então essa acumulação pode trazer muitas oportunidades para vocês, quando vocês olharem daqui a 5 anos, a oportunidade que vocês perderam de montar a carteira nesse período. Falou? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. E hoje nós temos também o Descomplicando Finanças, que sai às 7 horas da noite. Valeu? Então, abraço, pessoal, e fui!